O rio Eufrates, uma tábua de salvação para a Turquia, a Síria, o Iraque e a Arábia Saudita há mais de 6.000 anos, é muito reverenciado como a principal fonte de água da região, promovendo uma fertilidade e um crescimento incomparáveis. Ao longo da história, civilizações floresceram ao longo das suas margens, particularmente no crescente fértil, onde outrora prosperou o antigo reino da Mesopotâmia. No entanto, à medida que o rio começa a mudar, novas questões vão surgindo, levantando preocupações e especulações sobre o seu futuro. Qual poderia ser a causa dessa mudança? Poderia estar ligado à ira divina? Neste episódio, vamos nos aprofundar nessas questões. Se você gostou dessa discussão, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos começar. A secagem do Eufrates não é apenas uma profecia distante, é uma realidade que se revela diante de nós. Durante milénios, o Eufrates tem sido central para o desenvolvimento das civilizações, fluindo através das terras da Turquia, Síria e Iraque, estendendo-se por impressionantes 1.840 km desde a sua nascente na Turquia até ao Golfo Pérsico. Ao longo do seu percurso, uma grande variedade de plantas floresceu, embora a intervenção humana tenha alterado grande parte da paisagem do rio ao longo do tempo. No entanto, algumas espécies antigas persistem, provando que o rio ainda guarda vestígios da sua vitalidade passada. Historicamente, o Eufrates experimenta seu pico de fluxo durante os meses de primavera de abril e maio, alimentado pelas chuvas e pelo degelo. Recentemente, no entanto, o recuo das águas revelou estruturas antigas e até uma caverna, gerando especulações de que estas poderiam ser relíquias de uma civilização antiga, milagrosamente preservada durante séculos. A redução dos níveis da água levou a rumores de algo mais extraordinário, um som misterioso que emana do fundo do rio, talvez o grito de espíritos antigos ou mesmo de forças demoníacas, presas sob a terra durante séculos. Este som gerou várias teorias, algumas até remontando a lendas antigas e relatos bíblicos, que afirmam que a ira de Deus levou ao aprisionamento de demónios sob o rio Eufrates. Estes demónios, para sempre presos nas trevas, simbolizam a retribuição divina, com o seu confinamento num local tão sagrado e historicamente significativo servindo para evitar que causem estragos se forem libertados. A secagem do rio, portanto, é vista por alguns como um sinal de mudança iminente, uma mudança potencial no equilíbrio cósmico entre o bem e o mal. Esses demónios poderiam escapar. A ideia da sua libertação tem causado preocupação generalizada, uma vez que textos antigos sugerem frequentemente que tal evento não só seria aterrorizante, mas também levaria a consequências catastróficas. Os demónios, muitas vezes vistos como anjos caídos, têm o poder de trazer caos e destruição, desestabilizando o mundo e inaugurando um período de turbulência sem precedentes. Conforme descrito na Bíblia, os demónios são anjos desobedientes expulsos do céu com Satanás, acorrentados devido à sua rebelião. A perspectiva da sua libertação invoca medo e curiosidade, com muitos a questionarem-se se o mundo está realmente preparado para tal evento. Na Bíblia, os demónios são retratados como seres malévolos, trabalhando sob a influência de Satanás para se oporem ao plano divino de Deus. Como entidades espirituais, possuem a capacidade de assumir o controle dos corpos humanos, mas aqueles que pertencem a Deus são protegidos pelo Espírito Santo. A presença de demónios durante o ministério de Jesus foi uma prova do seu poder, mas também da sua autoridade divina, pois ele os expulsou com apenas uma palavra. Mateus 8:16 relata: muitos endemoniados foram trazidos a ele, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Recentemente, foram relatados sons estranhos vindos do rio Eufrates, com alguns alegando que esses ruídos são resultado de atividade angélica ou demoníaca. Poderiam estes sons estar ligados aos 4 anjos caídos presos no rio, como predito na profecia bíblica? Apocalipse 9:14-15 fala desses anjos sendo libertados para trazer devastação à terra. A natureza exata do desastre que supostamente trarão não é clara, mas prevê-se que seja imenso, com um exército de 200 milhões de cavaleiros. Quer estes cavaleiros representem seres espirituais ou tecnologia avançada está aberto à interpretação, mas a profecia é clara, um evento apocalíptico está predito. Além desses 4 anjos, a Bíblia fala de outras criaturas e entidades presas no abismo, aguardando sua libertação durante os dias finais. Apocalipse 9:1-3 descreve a abertura do abismo, do qual surgirão criaturas semelhantes a gafanhotos para causar estragos na terra. A Bíblia também menciona gigantes e seres híbridos, como os Nefilim, que nasceram da união de anjos e humanos nos dias de Noé. Embora se pensasse que estes seres tinham sido erradicados, o seu regresso, conforme descrito em Gênesis e predito por Jesus em Mateus 24:37, é uma possibilidade inquietante. A ideia de gigantes caminhando mais uma vez pela terra, aliada aos sinais dos tempos, sugere que podemos estar à beira de vivenciar acontecimentos extraordinários e aterrorizantes, conforme previsto nos textos bíblicos. Como adverte Lucas 21:26, as pessoas desmaiarão de terror, apreensivas com o que está por vir ao mundo, porque os corpos celestes serão abalados. Estas palavras são verdadeiras quando testemunhamos o desenrolar das profecias em nosso tempo. Apesar dos sinais crescentes de mudanças iminentes,
aqueles que reconhecem estes padrões são frequentemente recebidos com zombaria e ceticismo, como previsto em 2 Pedro 3, 4. No entanto, as descrições proféticas do fim dos tempos continuam a alinhar-se com os acontecimentos atuais, desafiando-nos a considerar o significado mais profundo por detrás destas ocorrências. Os Nefilim, muitas vezes incompreendidos, não eram anjos, mas híbridos, nascidos da união de anjos caídos e mulheres humanas. Gênesis 6:4 os descreve como homens poderosos e renomados, gigantes que deixaram um legado de violência e medo. Embora persistam conceitos errados sobre a sua natureza, a Bíblia fornece informações claras sobre as suas origens e propósito. À medida que os cristãos e os observadores observam a secagem do Eufrates com crescente preocupação, não é apenas o rio que está a ser observado, mas as implicações mais amplas destas antigas profecias. Ruídos estranhos e perturbadores, possivelmente provenientes do rio ou da caverna abaixo, continuam a alimentar especulações sobre as forças ocultas que atuam abaixo da superfície e o que estes sinais podem significar para o mundo em geral. À medida que a Europa e outras partes do mundo enfrentam tempestades cada vez mais severas e ocorrências sobrenaturais, a questão permanece: estamos preparados para enfrentar as forças que poderão em breve ser desencadeadas sobre a Terra? Será que os misteriosos sons celestiais que ouvimos em todo o mundo sinalizam o cumprimento da profecia bíblica? Apocalipse 8:7 descreve o primeiro anjo tocando sua trombeta, trazendo saraiva e fogo misturado com sangue que cai sobre a terra. Poderia este ser o primeiro toque de trombeta marcando o início do fim dos tempos? Os sinais tornam-se mais claros a cada dia, o mundo parece mergulhado numa turbulência e o momento do acerto de contas pode aproximar-se rapidamente. No entanto, no meio desta turbulência, há um lampejo de esperança, uma luz divina no meio da escuridão. Relatos vindos da Europa falam de um encontro divino profundo e milagroso, onde o próprio Jesus Cristo teria aparecido, oferecendo conforto e consolo àqueles que sofriam em apuros. A sua presença irradiava paz e esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Poderia isto ser um sinal do retorno iminente de Cristo, conforme profetizado nas Escrituras? No entanto, o mistério que rodeia estes eventos celestes estende-se muito além da Europa. Estes fenómenos celestes foram relatados em todo o mundo, estendendo-se por continentes, desde o Atlântico até outras regiões distantes. Será que o mundo inteiro está vivenciando o mesmo evento extraordinário? Alguns acreditam que estes sons estranhos servem como avisos ameaçadores de desastres iminentes, enquanto outros os interpretam como sinais de esperança e promessas divinas de redenção num mundo dilacerado por conflitos. À medida que nos aprofundamos neste mistério, não podemos deixar de recordar as palavras de Jesus: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 21:6. Em sua presença há paz e em suas palavras há verdade. Juntos, buscaremos respostas para as perguntas que mexem com nossos corações e encontraremos consolo em seu amor eterno, mesmo em nossos momentos mais sombrios. Embora enfrentemos potenciais dias sombrios pela frente, conforme predito na Bíblia, não precisamos ficar cheios de medo. A fé serve como a nossa luz orientadora. Se refletirmos sobre as experiências daqueles que testemunharam estes fenómenos celestiais em primeira mão, podemos encontrar segurança. Na América do Norte, as pessoas relataram ter ouvido um zumbido baixo e persistente que parecia ressoar no ar por quilômetros. Na Europa, foram ouvidos sons semelhantes, deixando aqueles que os vivenciaram perplexos e assustados. Esses sons misteriosos não estão confinados a continentes distantes. No Iraque, à medida que as águas do Eufrates recuavam, foram descobertas estruturas antigas e até uma caverna misteriosa. Estranhamente, algumas pessoas relataram ter ouvido sons perturbadores e aterrorizantes vindos das profundezas da caverna. Qual poderia ser a origem desses ruídos e por que eles parecem tão ameaçadores? De acordo com lendas antigas e relatos bíblicos, a ira de Deus contra o pecado e a desobediência da humanidade levou ao aprisionamento de demónios sob o rio Eufrates. Acredita-se que estas entidades obscuras, trancadas em confinamento eterno, simbolizam a retribuição divina, servindo como um lembrete do poder de Deus e do seu julgamento sobre o pecado. Diz-se que estes demónios foram confinados neste local sagrado para evitar que desencadeassem o caos e a destruição na terra. A secagem do Eufrates levou alguns a acreditar que isto pode sinalizar a sua libertação iminente, um evento cósmico que poderia desencadear uma batalha espiritual entre as forças do bem e do mal. Tais histórias, profundamente enraizadas em crenças antigas, servem como um conto de advertência, exortando a humanidade a manter a integridade moral e a fé face a um futuro incerto. O que aconteceria se os demónios presos sob o rio Eufrates escapassem? Esta questão despertou ansiedade em muitos, pois a tradição antiga sugere que a libertação destas entidades traria devastação e caos generalizados. Acredita-se que esses demónios tenham o poder de semear a discórdia, incitar o terror e desencadear desastres naturais ou convulsões sociais. Tal acontecimento desestabilizaria sem dúvida o mundo tal como o conhecemos, lançando a civilização numa turbulência. Além dos demónios, alguns acreditam que os sons que emanam do Eufrates poderiam ser os gritos de 4 anjos caídos, presos sob o rio, aguardando sua libertação. Embora esta afirmação careça de evidências sólidas,
é digno de nota que a profecia bíblica de fato menciona 4 anjos presos no rio Eufrates. De acordo com Apocalipse 9, 14, 15, estes anjos, quando libertados, liderarão um exército de 200 milhões de cavaleiros e provocarão a morte de 1/3 da humanidade. A verdadeira natureza destes cavaleiros permanece um mistério. São criaturas literais, tecnologia avançada ou algo além da compreensão humana. A profecia, porém, é clara: este evento acontecerá. Apocalipse 9, 14, 15 fala do 6º anjo tocando sua trombeta, ordenando a libertação desses 4 anjos que estão presos perto do grande rio Eufrates. Após a sua libertação, o mundo será mergulhado na devastação, pois estes anjos trazem morte e destruição por um período de 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. Embora este momento seja inevitável, a Bíblia também fala de outras criaturas terríveis confinadas no abismo sem fundo, aguardando a sua libertação nos últimos dias. Apocalipse 9 horas e 1 descreve uma estrela caindo do céu para a terra, e esta estrela recebe a chave para abrir o abismo. À medida que o poço for aberto, estranhos gafanhotos, com o poder dos escorpiões, serão soltos para causar estragos na terra. Essas criaturas são descritas como capazes de trazer uma destruição incalculável. O anjo que desce para abrir o abismo pode ser um ser celestial ou caído, mas seu papel é claro: eles libertarão essas criaturas para realizar o julgamento sobre o mundo. Se o abismo é um lugar físico na Terra ou uma porta de entrada para outra dimensão permanece um assunto em debate. No entanto, a profecia garante que essas criaturas surgirão quando chegar a hora certa. Alguns até especularam que os gigantes e seres híbridos mencionados no Gênesis, descendentes de anjos caídos e humanos, poderiam retornar nos últimos dias. Quer estes seres sejam interpretados literal ou simbolicamente, o seu regresso marcaria um tempo de profunda convulsão e transformação, assinalando a aproximação dos momentos finais profetizados na Bíblia. Agora, que semelhanças e diferenças existem entre os sons estranhos relatados na Europa e os que emanam do rio Eufrates? As localizações geográficas diferem significativamente, embora os sons na Europa tenham sido relatados em vários países, os sons do Eufrates estão localizados no Médio Oriente. Esses sons de trombeta são genuínos. Relatos de sinais misteriosos e apocalípticos circulam há anos, mas com a ascensão das redes sociais, esses fenômenos ganharam mais atenção. Em todo o mundo, as pessoas têm ouvido sons bizarros e inexplicáveis durante séculos, e o recente aumento destes relatos apenas intensificou a intriga. Esses ruídos peculiares são frequentemente descritos como toques de trombeta, sons semelhantes a buzinas ou até mesmo zumbidos profundos, semelhantes aos de um motor, todos vindos do céu ou de dentro da terra. As teorias sobre a origem desses sons variam de fenômenos climáticos naturais a atividades alienígenas, distúrbios provocados pelo homem ou até mesmo eventos espirituais. Esses sons foram relatados em países como Flórida, México, Carolina do Sul, Tennessee, Virgínia, Kentucky e outros lugares. Testemunhas os descrevem como zumbidos de baixa frequência ou toques semelhantes a trombetas, com alguns sugerindo que esses sons parecem carregar uma qualidade metálica e vibrante, como o som de um instrumento musical. Em alguns casos, os sons parecem até incluir vozes ininteligíveis. O que é mais perturbador é o fato de que muitos desses sons são diferentes de tudo que já ouvimos antes. Poderiam esses ruídos estranhos ser arautos de um evento espiritual ou cósmico que se aproxima? Poderiam ser um sinal de que o fim dos tempos está próximo? À medida que o rio Eufrates continua a secar, ele expôs uma caverna misteriosa onde foram relatados sons perturbadores e misteriosos. A origem destes sons permanece um mistério, mas as tradições antigas e os textos bíblicos falam de um estrondo baixo vindo das profundezas da terra, onde seres rebeldes outrora foram obrigados a julgar. Poderiam estes sons ser um aviso de um despertar espiritual iminente, sinalizando o início de uma grande batalha cósmica entre o bem e o mal? Estes acontecimentos, ao mesmo tempo aterrorizantes e inspiradores, convidam-nos a refletir sobre a nossa fé e integridade moral. À medida que o mundo experimenta estes fenómenos estranhos e perturbadores, somos lembrados do delicado equilíbrio entre a justiça e a misericórdia divina, e a importância de permanecermos firmes nas nossas crenças enquanto navegamos nas incertezas do futuro. Se demónios ou entidades malévolas emergissem do rio Eufrates, não seria apenas um evento isolado, mas sim um sinal monumental de um cenário apocalíptico maior. Tal evento poderia significar uma mudança cataclísmica no mundo, apontando para uma batalha cósmica entre as forças do bem e do mal. Esta emergência está frequentemente ligada ao caos, à guerra e à destruição generalizada, eventos que se alinham com as profecias do fim dos tempos, conforme descritas na teologia cristã. O rio Eufrates tem sido a força vital da região, fornecendo água há mais de 6.000 anos, alimentando as terras da Turquia, Síria, Iraque e Arábia Saudita. O rio tem sido um símbolo de crescimento, prosperidade e fertilidade, trazendo um sucesso inimaginável às nações por onde passa. Mas agora, algo está mudando. O rio está a secar e, com ele, a paisagem antiga está a mudar, levantando questões profundas. O que isto significa? Isso poderia estar ligado à ira divina.
Neste episódio, nos aprofundamos nessas preocupações e exploramos as possíveis implicações. A secagem do Eufrates não é simplesmente uma visão profética, está acontecendo agora mesmo, no nosso tempo. O rio desempenhou um papel fundamental na formação de civilizações ao longo da história. Outrora parte do crescente fértil, a terra alimentada pelo Eufrates foi o berço da civilização mesopotâmica, um antigo centro étnico e cultural que lançou as bases para grande parte da sociedade moderna. O rio, que se estende por 1740 km desde a sua nascente no leste da Turquia até à sua foz no Golfo Pérsico, é o mais longo da Ásia Ocidental, serpenteando pela Síria e pelo Iraque, moldando o curso da história. Ao longo do seu percurso, o Eufrates abrigou inúmeras espécies de plantas, algumas das quais sobreviveram durante milhares de anos, intocadas pelas mudanças provocadas pela atividade humana. No entanto, à medida que as águas do rio diminuem, estruturas antigas escondidas em cavernas ao longo do seu curso vão sendo reveladas. Alguns acreditam que sejam vestígios de uma época passada, preservados por milénios. No entanto, persistem rumores de que dentro dessas cavernas, os sons arrepiantes dos demónios podem ser ouvidos. O que isso poderia significar? De acordo com lendas antigas e ensinamentos bíblicos, a secagem do rio não é apenas um fenómeno natural, poderia ser uma manifestação da justiça divina. A Bíblia sugere que a ira de Deus pelo pecado e pela traição da humanidade o levou a aprisionar demónios nas profundezas do rio Eufrates, onde permanecem trancados nas trevas eternas. Esses demónios, símbolos de punição e ira divina, foram obrigados pela vontade de Deus a evitar a destruição que causariam se fossem libertados. O Eufrates, um rio de profundo significado espiritual e histórico, tornou-se uma prisão para estas forças malévolas. A sua secagem, neste contexto, serve como um aviso profético, um prenúncio das grandes transformações que estão por vir. Estas antigas histórias de cativeiro não são apenas histórias de advertência sobre o poder e o julgamento de Deus, mas também um lembrete da responsabilidade da humanidade em defender a moralidade e a fé. A Bíblia fala extensivamente sobre demónios, descrevendo-os como anjos caídos. Apocalipse 12:9 fornece uma imagem nítida. O grande dragão foi precipitado, aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos com ele. A queda de Satanás em desgraça é detalhada em Isaías 14:12-15 e Ezequiel 28:12-15, onde está escrito que ele levou consigo um terço do exército celestial em rebelião contra Deus. Judas 6 também se refere a anjos que pecaram e foram lançados nas trevas como resultado de seu desafio. Os demónios, portanto, não são apenas espíritos malignos, mas anjos outrora nobres que escolheram seguir Satanás em sua rebelião. Alguns desses demónios foram aprisionados, aguardando o julgamento final, conforme declarado em Judas 6. Outros vagam livremente, travando uma batalha espiritual contra as forças do bem. Em Efésios 6:12, os demónios são descritos como os poderes deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, e continuam a seguir Satanás na tentativa de perturbar o plano de Deus e impedir o seu povo. Esses anjos caídos possuem a terrível capacidade de habitar e controlar corpos humanos, um fenómeno conhecido como possessão demoníaca. Quando uma pessoa está possuída, ela fica inteiramente sob o controle de um demónio. Contudo, tal possessão não pode ocorrer àqueles que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo habita no coração de cada verdadeiro crente. 1 João 4:4. Durante seu ministério terreno, Jesus encontrou numerosos casos de possessão, mas triunfou sobre esses espíritos malignos com facilidade. Com uma mera palavra, ele os expulsou, demonstrando sua autoridade suprema sobre as forças das trevas. Mateus 8:16. A autoridade de Jesus sobre os demónios foi um testemunho de sua identidade divina como Filho de Deus. Em Lucas 11:20, ele proclamou que sua capacidade de expulsar demónios era a prova de que o reino de Deus estava próximo. Os demónios que ele encontrou sabiam exatamente quem ele era e tremiam diante dele, como visto quando gritaram: "O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui para nos torturar antes do tempo determinado." Mateus 8:29. Esses demónios sabem que seu destino é de tormento eterno, mas continuam a trabalhar contra os propósitos de Deus, enganando e atacando a humanidade. 1 Pedro 5:8, 2 Coríntios 11:14-15. A Bíblia descreve os demónios de várias maneiras, como espíritos malignos, Mateus 10:1, espíritos imundos, Marcos 1:27, espíritos mentirosos, 1 Reis 22:23, e como anjos de Satanás, Apocalipse 12:9. O seu objetivo é claro: enganar o mundo, espalhar falsos ensinamentos, 1 Timóteo 4:1, atormentar os cristãos, 2 Coríntios 12:7, 1 Pedro 5:8, e travar guerra contra os santos anjos, Apocalipse 12:7-9. Embora os demónios sejam inimigos formidáveis, eles são finalmente derrotados. Através da sua morte na cruz, Cristo desarmou estas forças do mal, triunfando sobre elas de uma vez por todas. Colossenses 2:15. Como crentes, não temos nada a temer porque aquele que está em nós,
o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Algumas interpretações sugerem que o túnel sob o rio Eufrates poderia ser uma porta de entrada para onde estes anjos caídos estão aprisionados, aguardando o tempo determinado para a sua libertação, conforme descrito em Apocalipse 9:14-16. Liberta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates, diz. Esses anjos, amarrados e preparados para um tempo específico, provocarão uma catástrofe global, matando 1/3 da humanidade com fogo, fumaça e enxofre. A sua libertação marca o culminar do julgamento divino e o seu poder libertado será sentido em toda a terra. Esta passagem do Apocalipse destaca um aspecto assustador do fim dos tempos, a libertação destes anjos presos, cujo poder terrível resultará na morte de 1/3 da população mundial. Historicamente, o Eufrates simbolizou um instrumento divino de julgamento. No Antigo Testamento, foi usado como meio para permitir que forças inimigas invadissem o povo de Deus. Da mesma forma, o Apocalipse usa o rio como símbolo do julgamento final de Deus sobre o mundo, onde o pecado e o mal serão considerados. À medida que nos aproximamos destes dias sombrios, somos lembrados de que, conforme predito em Mateus 24:14, o Evangelho será pregado a todas as nações, e só então chegará ao fim. Mas antes desse tempo, uma grande tribulação se desenrolará, e somente por causa dos eleitos esses dias serão abreviados. Mateus 24:22. Os 4 anjos presos no Eufrates irão desencadear horrores sobre a terra, mas a sua libertação faz parte do plano divino de Deus. No final, o triunfo do reino de Deus será inegável, mesmo no meio do caos e da destruição. Este cenário pinta um quadro vívido de um conflito global, à medida que a humanidade enfrenta o julgamento divino de Deus. Ao longo da história, Deus conteve misericordiosamente as forças de destruição que poderiam ter aniquilado o mundo. Embora ele tenha enviado calamidades que afetaram 1/3 da população da Terra, danificando árvores, criaturas marinhas, navios, águas e corpos celestes, conforme detalhado em Apocalipse 8:7-12, a uma intensidade crescente na severidade de seus julgamentos. Com a abertura do 4º selo, a gravidade aumenta. A morte e o Hades recebem o domínio sobre 1/4 da terra, e os meios de destruição se multiplicam por meio da espada, da fome, das doenças e dos animais selvagens. Contudo, a destruição não para por aí. À medida que 1/3 da criação é afetado, Deus lança mais uma praga sobre os ímpios. Este julgamento é tão intenso que as pessoas desejam morrer, mas não conseguem encontrar a morte, um destino ainda mais horrível do que aquele que suportam. Posteriormente, outra praga devastadora mata 1/3 da humanidade. Porque Deus permite que anjos caídos tragam a morte. Os seres humanos foram concebidos para serem vasos de Deus, permitindo-lhe viver e agir através deles. Não fomos criados simplesmente para trabalhar, mas para servir como canais para a obra de Deus no mundo. Nossas ações, contaminadas pelo pecado, muitas vezes operam em oposição à sua vontade divina. Pecado é viver em busca de desejos e ambições egoístas e da exploração de outros para realizá-los. Estes atos individuais de pecado levam à competição e à violência, incorporando uma mentalidade que prioriza a autopreservação em detrimento do bem dos outros. Quando estes desejos individuais se tornam coletivos, eles se transformam em atos de pecado ainda maiores, resultando em competição generalizada, violência e discórdia. A sociedade, na sua maior parte, aceita estas divisões e comportamentos violentos como normais, uma vez que estão enraizados no tecido social. Todos participamos nestes pecados estruturais, consciente ou inconscientemente, visto que são socialmente permitidos e raramente questionados. Somente reconhecendo a nossa interligação e compreendendo que as nossas ações impactam os outros poderemos transcender os nossos próprios desejos e começar a viver para o bem-estar de toda a criação. No grande esquema das coisas, tudo aponta para o culminar do fim dos tempos. Você se lembra da expectativa que sentiu na escola ao esperar o sinal final antes das férias de verão? Lembro-me de estar perto da porta, observando ansiosamente o relógio, sabendo que a campainha estava prestes a tocar. Todos os meus colegas de classe compartilharam a emoção, pois o toque do sino marcou o início de algo alegre, liberdade, diversão e relaxamento. Foi o início de dias despreocupados, jogando beisebol, nadando ou andando de bicicleta por horas. Da mesma forma, há uma expectativa pelo momento em que o sino final tocará, sinalizando o início de uma nova era. A 7ª trombeta soará e Jesus Cristo retornará, inaugurando um tempo de grande alegria. Os fiéis serão ressuscitados e o reinado milenar de Cristo começará. 1 Tessalonicenses 4:15-18, Apocalipse 11:15-18. Sob o reinado de Cristo, a humanidade experimentará alegria e bênçãos incomparáveis. Muitas pessoas, como crianças que esperam ansiosamente pelo verão, se perguntam quando esse momento chegará. Os discípulos de Jesus certa vez perguntaram: qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24:03. Jesus não forneceu uma data específica, mas deu-lhes um roteiro. Ele os aconselhou a observar as condições do mundo,
da mesma forma que observamos a mudança das estações. Ele descreveu eventos que ocorreriam antes de seu retorno: religiões falsas, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares e ilegalidade generalizada. Mateus 24:12. Quando estas coisas se desenrolarem, podemos ter a certeza de que o regresso de Cristo é iminente. Assim como observamos os sinais da mudança das estações, somos chamados a estar vigilantes na observação do mundo que nos rodeia. Em Mateus 24:32-33, Jesus usa a figueira como analogia. Agora aprendam esta parábola da figueira: quando o seu ramo já se tornou tenro e brota folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Esses sinais serão inconfundíveis, mas mesmo assim, Jesus enfatizou que ninguém sabe o dia ou a hora exata de seu retorno, nem mesmo os anjos no céu, mas somente o Pai. Mateus 24:36. A ira de Deus, um assunto que muitos consideram desconfortável, é muitas vezes mal compreendida. Alguns cristãos professos parecem recuar diante da ideia da ira divina, talvez percebendo-a como uma mancha no caráter de Deus. No entanto, as Escrituras deixam claro que Deus não esconde a sua ira. Ele declara abertamente que a vingança e a fúria pertencem a Ele. Ele diz em Deuteronômio 32:39-42: Eu sou aquele que mata e dá a vida. Vou-me vingar dos meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. A ira de Deus é um aspecto necessário da sua santidade. Se Deus não odiasse o pecado, Ele não seria santo. A sua ira contra o pecado não é uma retaliação arbitrária ou caprichosa, antes, é uma resposta justa à rebelião contra a sua autoridade. O pecado é uma afronta à soberania de Deus, e aqueles que rejeitam o seu governo enfrentarão a sua justiça. Em Romanos 11:22, o apóstolo Paulo nos lembra que a ira de Deus faz parte da sua perfeição divina tanto quanto a sua misericórdia. Sem ela, a justiça de Deus seria incompleta. Um Deus indiferente ao pecado seria moralmente falho. Assim como nos deleitamos no puro e no bom, Deus não pode olhar para o mal sem aversão. A ira de Deus não é uma ira motivada pela maldade, mas um julgamento justo que deve ser aplicado contra a injustiça. As Escrituras ensinam que o inferno não é uma invenção arbitrária, mas uma consequência necessária da perfeita santidade de Deus. É o resultado inevitável da rejeição da bondade de Deus. Assim como o céu é uma recompensa eterna para os justos, o inferno é o castigo eterno para os ímpios. A própria natureza de Deus exige esta realidade. Deus não é apenas justo, mas também é santo, e sua ira revela seu desagrado divino contra o pecado. Além disso, as Escrituras revelam que a ira de Deus é tão consistente com o seu caráter quanto com o seu amor. Na verdade, tanto o amor como a ira são expressões da sua justiça perfeita. Deus está igualmente comprometido em punir o pecado e em recompensar a justiça. A realidade da ira divina serve como um lembrete de que o pecado não é uma questão trivial, é uma grave ofensa contra o Criador. Meditar na ira de Deus encoraja-nos a ver o pecado como ele realmente é, um mal que deve ser enfrentado, por causa da glória e da justiça de Deus. Finalmente, contemplar a ira de Deus nos ajuda a desenvolver uma reverência por ele. Temos tendência a minimizar o pecado, a dar desculpas ou a tratá-lo com leviandade. Mas quando entendemos a severidade do julgamento de Deus sobre o pecado, é mais provável que levemos o pecado a sério. Esta compreensão promove um santo temor a Deus, motivando-nos a adorá-lo com reverência e temor, sabendo que ele é um fogo consumidor. Hebreus 12:28-29. Quanto mais meditarmos na ira de Deus, mais estaremos equipados para viver de uma forma que honra a sua santidade, e mais seremos motivados a viver em gratidão pela graça que ele nos mostrou.